Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas. Bom dia, boa tarde, boa noite ou quem sabe, boa madrugada. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma questão comentada do Exame de Qualificação Técnica para Ajudante de Despachante Aduaneiro do ano de 2012. A questão organizada, a prova organizada pela ESAF, que detém até hoje o recorde de exame de qualificação técnica mais longo, porque tinha 100 questões, sendo que só de conhecimentos específicos, que nós estamos comentando em vídeo, eram 70 questões. Por outro lado, apesar de ser uma prova longa, por outro lado, o nível de cobrança foi bastante justo, na minha opinião. Então, entendo que estas 70 questões são uma fonte de estudo muito interessante para quem está se preparando para os próximos exames. Beleza? Meu nome é Luiz Miranda e todos os dias trazemos em vídeo pelo menos uma questão de concurso comentada para ajudar na sua preparação. O que será que temos no vídeo de hoje, amigos e amigas? Legal, uma empresa importa gás hélio, HE, em cilindros de alta pressão de aço. Assinale a opção correta. Então nós temos uma questão do tipo positiva sobre classificação fiscal quando nós estamos importando mercadorias especiais, aí, amigos e amigas. Isso é muito interessante. A letra E, começando pela letra E. Se o importador adquiriu ambos, comprou tanto o gás hélio quanto o cilindro de aço, classificará os dois na classificação correspondente a cilindros de aço de alta pressão, pois o receptáculo confere ao conjunto a sua característica essencial, conforme a regra geral interpretativa 5A do sistema harmonizado. Então, amigos e amigas, é uma questão interessante, Envolve aí embalagens, e mercadorias que estão muito associadas com a embalagem. Então, a gente precisa estudar a regra geral interpretativa número 5. A regra 5 diz que, além das disposições precedentes, as mercadorias abaixo mencionadas estão sujeitas às regras seguintes. Regra 5A. Os estojos para câmeras fotográficas, instrumentos musicais, armas, instrumentos de desenho, joias e artigos semelhantes, especialmente fabricados para conterem um artigo determinado ou um sortido, e suscetíveis de uso prolongado, quando apresentados com os artigos a que se destinam, classificam-se com estes últimos, desde que seja do tipo normalmente vendido com tais artigos. Esta regra, todavia, não diz respeito aos artigos que confiram ao conjunto sua característica essencial. Então, amigos e amigas, veja só, quando você compra um relógio, ou quando você compra um violino, por exemplo, eles vêm dentro de uma embalagem. Então, diz que a embalagem, o estojo do violino, principalmente falando, se classifica com o violino. Essa é a ideia geral da regra 5. Tá? Agora, vocês têm que ler, nós temos que ler também a regra 5B, que diz que sem prejuízo do disposto na regra 5A, as embalagens que contenham mercadorias classificam-se com estas últimas quando seja do tipo normalmente utilizado para o seu condicionamento. Todavia, essa disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida. Qual é o nosso caso? O cilindro de aço de alta pressão e o gás hélio. O cilindro de aço de alta pressão é uma embalagem claramente suscetível de utilização repetida, porque um dia ele pode trazer hélio, no outro dia ele pode trazer oxigênio, no outro dia pode trazer nitrogênio, depois pode trazer hélio de novo, e por aí vai, meus amigos e amigas. Então, aqui você está dizendo, na letra E, que o receptáculo confere ao conjunto a sua característica essencial. Não. O receptáculo não considera ao conjunto a característica essencial. O essencial dessa importação é o tipo de gás, não é o cilindro que confere ao gás o fato dele ser hélio, oxigênio e nitrogênio, é o próprio gás. Então, essa letra E não pode ser o gabarito, está incorreta. Na letra A, diz que se o importador apenas adquiriu hélio despachando para consumo e admitiu temporariamente os cilindros, classificará ambos os bens em um único código tarifário, aquele correspondente ao gás hélio, em uma única declaração da importação, conforme a regra geral interpretativa 3B. O que está errado aí, amigos e amigas? Nós estamos falando aqui, tudo que nós comentamos é da regra 5, não tem nada a ver com a regra 3B. Portanto, a letra A é facilmente eliminada por essa observação aqui. Joia. A letra D fala, se o importador adquiriu hélio com despacho para consumo e admitiu temporariamente os cilindros, classificará ambos em um só código tarifário, aquele correspondente ao gás hélio, em uma única adição da declaração de importação. Regra geral interpretativa 5B combinada com a regra geral complementar número 2. Amigos e amigas, esse tipo de importação é muito interessante. Normalmente você adquire o gás, compra o gás e
a embalagem, né, o cilindro, ele é com admissão temporária, porque você pega o cilindro, né, extrai o gás para o seu processo industrial ou para qualquer outra, ou para o processo hospitalar, para qualquer utilização que seja, e o cilindro ele é levado por uma empresa especializada e ele é carregado novamente, ele é enchido, né, ele é preenchido novamente por outro gás e normalmente é exportado, né? Então, a forma mais comum de trabalhar é sempre assim, comprar o gás e fazer a importação temporária do recipiente, beleza? E o que diz aqui a letra D? Que diz que se ele adquirir o hélio e admitiu temporariamente os cilindros, os dois vão só num só código tarifário. Vamos ver aqui, ó. Ali a regra 5B diz que, sem prejuízo do disposto na regra 5A, as embalagens que contenham mercadorias se classificam com estas últimas quando seja do tipo normalmente utilizado para o seu condicionamento. Todavia, essa disposição não é obrigatória quando as embalagens sejam claramente suscetíveis de utilização repetida, que é o nosso caso. O cilindro é de utilização repetida. Então, o sistema harmonizado diz que não é obrigatório. Agora, o que diz a regra complementar 2 do Mercosul? Né? Lembrando que está sendo mencionado aqui, ó, a regra geral complementar 2. O que diz a regra 2 do Mercosul? As embalagens que contenham mercadorias e que sejam claramente suscetíveis de utilização repetida, que foi mencionada na regra 5B do sistema harmonizado, seguirão seu próprio regime de classificação sempre que estejam submetidos ao regimes aduaneiros especiais de admissão temporária ou de exportação temporária. Caso contrário, seguirão o regime de classificação das mercadorias. Ah, legal, agora ficou claro. Se você estiver comprando o hélio, o gás, né? Comprando gás e fazendo admissão temporária ou exportação temporária do recipiente, então o gás vai na classificação fiscal do gás e o cilindro vai na classificação fiscal do cilindro, beleza? Então são 2 códigos diferentes. E o que diz a nossa assertiva? Ela diz que se classificará ambos em um único código tarifário. Então está errada essa assertiva, meus amigos, minhas amigas. A regra geral interpretativa 5B combinada com a regra geral complementar número 2 nos deixa claro que um vai numa classificação e o outro vai na outra. Beleza? Então temos que eliminar a letra D. Vamos ver aqui. Se o importador adquirir o hélio submetendo a despacho para consumo e terá de devolver o cilindro ao exportador submetendo a admissão temporária, classificará os bens e seus correspondentes códigos tarifários em 2 adições. Legal. E se o importador adquiriu ambos, né, comprou o gás hélio e o cilindro, classificará cada um em uma adição com seu código tarifário correspondente. Né? Essa aí a letra C está errada. Se ele comprou os dois, aí ele classificaria tudo como se fosse hélio, né? Como a gente viu aqui aqui, ó, nessa regra geral 2 do Mercosul. Então, a gabarito é a letra B. Se o importador adquirir o hélio submetendo a despacho para consumo, terá que devolver o cilindro ao exportador, que é o que acontece em 99% dos casos. Então, ou seja, ele está em admissão temporária, classificará os bens e seus correspondentes códigos tarifários de 2 adições. Então, é a regra geral interpretativa 5B combinada com a regra geral complementar número 2 do Mercosul. Legal, amigos e amigas, questão muito prática, muito interessante, que pode gerar dúvidas. Então, reveja o vídeo. Se você ficou com dúvida, mande seu comentário que a gente responde. Beleza? Meu nome é Luiz Miranda e meu compromisso é trazer todos os dias pelo menos uma questão de concurso comentada em vídeo para ajudar na sua preparação. Grande abraço e até o nosso próximo vídeo, nossa próxima questão. Valeu, pessoal!